As vozes ecoavam pelo salão antes mesmo de eu entrar. Risadas, carregadas da confiança fácil de quem acredita ter a vida medida e dominada. Caminhei devagar, ouvindo nomes e histórias flutuarem no ar, cada uma recontada com a ênfase exagerada que surge naturalmente quando velhos colegas se reúnem para provar que não foram esquecidos. Olhem só quem finalmente decidiu aparecer, um deles gritou, e uma onda de risadas se seguiu. Outro completou, achei que você nem viria. Deve ter sido difícil achar algo que ainda servisse. Os comentários atingiram exatamente como pretendido, leves o bastante para se disfarçarem de piada, cortantes o suficiente para me lembrar dos anos em que fui o quieto, ignorado e descartado. Sorri de leve, sem dar mais. Meu nome é Adrian. Tenho 42 anos. Trabalho no Stratwell Group há 15 anos. Essa era a verdade, embora não fosse toda. Um homem com um copo na mão sorriu de canto. Então, Adrian, ainda mantendo o perfil baixo? Algumas coisas nunca mudam, não é? Outro se inclinou e acrescentou, aposto que você nem tem muito tempo para reuniões assim. Ocupado com papelada ou seja lá o que você faz hoje em dia. As risadas voltaram, e senti o velho ritmo da hierarquia dele se restabelecer. Os mais barulhentos lideravam, os outros concordavam, e eu me tornava o alvo seguro, como se nada tivesse mudado desde a escola. Por dentro, deixei os comentários passarem. Não tinha interesse em me defender nem em corrigir suas suposições. Palavras não mudariam o que já havia sido construído. O silêncio sempre fora minha arma, mais afiada que qualquer zombaria. Mais sério, um deles insistiu, o que você tem feito todos esses anos? Não me diga que ainda está preso em algum trabalho de escritório. Olhei para ele com firmeza. Tenho trabalhado. Quietamente. Eles riram de novo, pensando que eu havia confirmado a imagem que tinham de mim. Deixei que rissem. Porque o que eles viam era o que queriam ver, o garoto calado transformado em homem calado, ainda fácil de ignorar. O que não viam era a longa sequência de noites, as decisões que custaram caro, a persistência que me sustentou quando ninguém acreditava. Não viam que o silêncio nunca fora fraqueza, sempre fora foco. Fiquei entre eles, deixando a arrogância me atravessar. Queriam um espetáculo, uma defesa, uma confissão. Não dei nada disso. Ainda não. A noite avançava, e os mesmos padrões surgiam como se nenhum tempo tivesse passado. Grupos se formavam naturalmente, as vozes confiantes no centro, os outros circulando em concordância. As histórias cresciam a cada recontagem, promoções, propriedades, viagens ao exterior, o tipo de ostentação feita menos para compartilhar e mais para medir. Fechei um negócio em Singapura no último trimestre, alguém disse. Outro seguiu rápido, acabamos de comprar nossa terceira casa perto da praia. O mercado é brutal, mas conexões tornam tudo mais fácil. As risadas eram cheias, aprovadoras. Todos queriam ser ouvidos, lembrar ao grupo que tinham importância. Então veio a voz que sempre se destacava das demais. Adrian, disse Vitor, sorrindo com o mesmo tom cortante que eu lembrava da escola. Você aqui. Não achei que veria você. Vitor não havia mudado muito em espírito. Naquela época, era o barulhento, o líder do grupo, o que os outros seguiam mesmo sabendo que não deviam. Agora se portava da mesma forma, certo de que o lugar lhe pertencia. Ele bateu no meu ombro. Ainda quieto, eu vejo. Algumas coisas nunca mudam. O que anda fazendo hoje em dia? Arquivando relatórios, contando números. O círculo explodiu em risadas. Permaneci imóvel. Tenho trabalhado de forma constante, disse, em tom calmo. Constante. Vitor repetiu. Isso soa como código para chato. Você sempre gostou de jogar seguro. Invisível. A palavra pesou, porque era familiar. Essa tinha sido a visão deles de mim muito antes desta noite. Na escola, eu era o ignorado. Não barulhento o bastante, não afiado o bastante, não valia o tempo deles a não ser para virar piada. Lembrei de mim sentado em silêncio no fundo, enquanto Vitor dominava a sala, sua voz ecoando, sua confiança inabalável mesmo quando estava errado.
Ele sempre precisou de plateia, e eles sempre lhe deram isso. Eu nunca precisei. Mas isso me tornará fácil de descartar. Agora, enquanto o círculo de risadas se fechava, o velho desequilíbrio ressurgia como se os anos entre nós tivessem sumido. A irritação veio, não pelo que disseram, mas por ver como tinham mudado tão pouco. Eu poderia ter respondido de outra forma, reagido, corrigido. Em vez disso, deixei suas suposições suspensas no ar. O barulho deles enchia o espaço, mas já não me definia. Vitor sorriu, satisfeito com o momento. Mantive a compostura. Eles podiam falar. Eu esperaria. As risadas deles se tornaram ruído de fundo, e meus pensamentos vagaram para anos distantes. Naquela época, ser ignorado era rotina. Eu era aquele que mal notavam, a não ser quando precisavam afiar uma piada. Professores esperavam pouco de mim, colegas esperavam ainda menos. Quando os trabalhos em grupo eram divididos, me entregavam restos que ninguém queria. Adrian termina isso, alguém dizia. Falavam não com confiança, mas com desprezo, certos de que eu não tinha para onde ir, nada melhor a fazer. Carreguei esse rótulo em silêncio, insignificante. Deixei a lembrança permanecer, não com amargura, mas com reconhecimento. Aqueles anos me moldaram. O silêncio me obrigou a ouvir, a observar, a estudar o que outros não viam. O que chamavam de fraqueza virou disciplina. O que zombavam como passividade tornou-se paciência. Adrian. Uma voz mais suave interrompeu meus pensamentos. Virei, e lá estava Helena. Ela também fora da nossa turma, mas nunca participou da crueldade. Tinha sua própria força naquela época, mais silenciosa que a de Vitor, mais genuína. Ela sorriu de leve. Faz muito tempo. Como você tem estado? O tom dela era diferente dos outros, sem ironia, sem riso escondido. Por um momento, quase esqueci onde estávamos. Tenho estado bem, respondi simplesmente. Bom saber. Ela fez uma pausa, me estudando como se quisesse perguntar mais. Você parece mais firme que a maioria aqui. Como se os anos não tivessem te desgastado. Dei de ombros. Tenho me mantido ocupado. Ela riu baixinho. Isso não me surpreende. Você sempre foi o que ficava quieto, mas de alguma forma dava conta das coisas. As pessoas nem sempre percebiam, mas eu percebia. As palavras dela ficaram. Reconhecimento era raro nesse grupo, e ouvi-lo agora mexeu comigo de forma inesperada. Ainda assim, mantive minha resposta contida. Fiz o que precisava. Do outro lado do salão, a voz de Vitor ecoou de novo, puxando a turma de volta para sua velha órbita. Ostentações, risadas, o desfile interminável de autoelogios. Helena olhou para eles, depois de volta para mim. Algumas coisas nunca mudam, não é? Não na superfície, respondi. Ela inclinou a cabeça, percebendo que havia algo por trás da minha contenção. Você está escondendo alguma coisa. Sorri de leve, sem confirmar nem negar. Talvez. Mas nem tudo precisa ser dito de imediato. A expressão dela mudou, pensativa. Ao contrário dos outros, não insistiu. Deixou o silêncio entre nós respirar, como se entendesse que certas respostas exigem tempo. A arrogância ao redor crescia, mas pela primeira vez naquela noite, não parecia que eu estava totalmente sozinho. A presença de Helena era um lembrete, nem todos tinham sido cegos. E se uma pessoa notou naquela época, talvez mais notassem agora. O círculo se apertou novamente quando a voz de Vitor ficou mais alta, puxando os outros com ele. Seus olhos passaram por mim de forma deliberada, e um sorriso de canto se seguiu. Adrian, você não mudou nada. Mesmas roupas simples, mesmo rosto calado. Você poderia entrar nesta sala e sair de novo, e metade das pessoas nem perceberia que esteve aqui. As risadas vieram no momento certo. Daniel, antes o palhaço da turma, avançou como se tivesse sido chamado. Suas piadas costumavam fazer a sala explodir em barulho. Agora carregavam um tom vazio, mas ele ainda se apoiava em Vitor. Vitor tem razão,
Daniel acrescentou, com um sorriso esticado demais. Devíamos ter feito de você nosso mascote naquela época. Você era invisível o bastante para atravessar paredes. Os outros riram de novo, mais alto desta vez. Fiquei parado, deixando o som passar por mim. Invisível. A palavra voltou, aguda com a lembrança. Eles já a tinham usado antes, anos atrás, quando eu ficava à margem dos jogos deles, quando minha voz era abafada pela deles. Tornará-se a piada fácil, aquela que não exigia esforço. E ainda assim, no meu silêncio, aprendi a ver o que eles não viam. Vitor se inclinou mais perto, baixando a voz o suficiente para doer. Não se preocupe. Algumas pessoas nasceram para ficar em segundo plano. Você fez carreira nisso, não fez? Daniel riu alto com isso, como se fosse a melhor frase da noite. Os outros o seguiram, ansiosos por mostrar lealdade. Mas no entusiasmo deles, ouvi outra coisa, um tom de insegurança. Quanto mais alto falavam, menos certos pareciam. Deixei meu olhar passar de um rosto a outro, firme, inabalável. Não dei reação, nem defesa, apenas presença calma. O silêncio se estendeu, e por um instante, os incomodou. Por dentro, pensei nos anos que não tinham visto. As longas noites de planejamento, os sacrifícios, os fracassos que me ensinaram disciplina. Enquanto eles perseguiam aplausos, eu construía em silêncio. Enquanto buscavam atenção, eu buscava persistência. A paciência fora minha companheira constante, e me levará mais longe do que podiam imaginar. Daniel, talvez sentindo a mudança, tentou de novo. Qual é, Adrian? Não leva tão a sério. Estamos só brincando. Respondi de forma uniforme. Eu sei. A risada vacilou um pouco. Vitor balançou a cabeça, descartando minha calma. O mesmo de sempre. Sem luta, sem fogo. Você apenas aceita e segue em frente. Deixei as palavras pairarem, sem oferecer mais nada. Eles queriam prova de fraqueza. O que receberam foi contenção. No barulho da zombaria deles, senti a certeza silenciosa do que ainda não sabiam. E essa certeza era suficiente para me manter firme. A risada já tinha durado tanto que quase parecia ensaiada. Vitor se comportava como se ainda fosse o líder incontestável, mas as rachaduras começavam a aparecer. Suas palavras soavam mais altas do que precisavam, e seus olhos corriam pelo grupo, buscando aprovação. Foi então que Helena falou, a voz calma, mas firme. Vitor, você nunca se cansa de se ouvir? Nem tudo precisa ser sobre quem fala mais alto ou parece maior. A sala silenciou um pouco. Não era desafio gritado com raiva, mas foi o bastante para desconcertá-lo. Ele forçou uma risada. Qual é, Helena, você me conhece. Só estou me divertindo. Adrian aguenta uma piada. Ela olhou para mim, depois de volta para ele. Parou de ser piada faz tempo. Vitor a dispensou com um gesto, mas viu o desconforto se espalhar. Pela primeira vez, alguém tinha quebrado o ritmo de que ele dependia. Deixei o silêncio se estender por um instante antes de falar. É interessante ouvir todos falarem sobre o que construíram, onde chegaram. O sucesso tem muitas faces. Às vezes é barulhento, às vezes é silencioso. Vitor sorriu de lado. Aí está. Você anda praticando frases de biscoito da sorte no tempo livre? Alguns riram, mas não com a mesma força desta vez. Minhas palavras não tinham sido afiadas, mas carregavam peso. Um dos colegas se mexeu, pensativo, como se algo tivesse atingido mais fundo do que esperava. Continuei no mesmo tom. Vitórias barulhentas são fáceis de notar. As silenciosas demoram mais para serem vistas. Mas permanecem. Vitor zombou. E imagino que você saiba tudo sobre isso. Sei o suficiente, respondi, deixando a pausa fazer o trabalho. A imobilidade que se seguiu já não era só minha. Alguns evitaram olhar para Vitor, a atenção voltada em outra direção. Helena sorriu de leve, como se entendesse exatamente o que eu havia escolhido não dizer.
Por dentro, pensei na diferença entre o caminho deles e o meu. Eles correram atrás de reconhecimento a cada passo, medindo-se por aplausos e aprovação. Eu segui de outra forma, passo a passo, sem alarde, sem precisar de plateia. O mundo deles era ser visto, o meu era construir algo que permanecesse mesmo sem ninguém olhar. Vitor tentou rir de novo. Você realmente não mudou, Adrian. Sempre falando em enigmas. Deixei a provocação passar. Se ele queria me descartar, podia. O que importava era que já nem todos na sala me descartavam. O equilíbrio estava mudando, pequeno, mas perceptível. Eles ainda não sabiam qual carta eu guardava, mas já começavam a senti-la. E essa expectativa era mais forte do que qualquer declaração explícita. A conversa derivou, como sempre acontece, para dinheiro e negócios. Vitor prosperava nesse espaço, barulhento e confiante, pintando a si mesmo como um homem entre gigantes. Tenho trabalhado de perto com algumas grandes empresas, disse ele, a voz firme. Conexões assim abrem portas. Quando você se senta diante das pessoas certas, não se preocupa com jogadores pequenos. Ele lançou um olhar para mim ao dizer isso, uma cutucada deliberada. Assenti levemente. Quais empresas? Ele sorriu. Você não as conheceria. Nível alto, internacional. Não é o tipo de coisa que sai no jornal. Mantive o olhar. Experimente. O círculo mudou, o riso suavizando em um murmúrio de interesse. O sorriso de Vitor vacilou, mas ele continuou. Bem, a Stratvel, por exemplo. Tivemos conversas com ele sobre possíveis empreendimentos. Essa foi a abertura. Que tipo de empreendimentos? Perguntei em tom baixo. Ele piscou, por um instante. Você sabe, o de sempre: logística, expansão, parcerias. Questões de grande escala. Minha voz permaneceu calma. A Stratvel geralmente não lida com parcerias da forma que você descreve. Eles preferem aquisições quando lhes convém. A pausa que se seguiu foi sutil, mas cortante. Algumas cabeças se viraram. Vitor riu, mais alto do que precisava. Você parece saber muito para alguém de fora. Eu presto atenção, respondi simplesmente. Foi então que Margarete, uma colega que estivera quieta a maior parte da noite, se inclinou. Ela sempre fora mais pragmática que os outros, menos levada pelo barulho. Adrian, como você sabe tanto sobre a Stratvel? Olhei para ela de forma firme. Passei tempo estudando-os. Vitor tentou recuperar terreno. Estudar e fazer são coisas muito diferentes. Qualquer um pode ler um relatório. Verdade, respondi. Mas entender como eles se movem, onde colocam valor, isso exige mais do que leitura. Os olhos de Margarete se estreitaram um pouco, não com suspeita, mas com curiosidade. Você fala como se tivesse estado mais perto do que imaginamos. Não dei confirmação, apenas silêncio. O suspense é uma ferramenta mais forte que a explicação. Vitor descartou com um gesto, embora o tom traísse sua atenção. Não interprete errado. Adrian sempre foi bom em soar profundo. Isso não significa nada. Mas significava. A mudança no ambiente era real. Alguns ainda riam, mas outros já ouviam de forma diferente. Helena encontrou meus olhos por um instante, o traço de um sorriso conhecedor cruzando seu rosto. Por dentro, deixei a calma se firmar. Cada pergunta que fiz, cada pausa que permiti, afastava o controle de Vitor. Eles tinham passado a noite convencidos de que eu era invisível. Agora, sem elevar a voz, eu havia atraído sua atenção. O momento de falar por completo estava próximo. As perguntas começaram a circular, mais afiadas do que antes. Margarete se inclinou para a frente. Adrian, você tem sido cuidadoso com as palavras a noite toda. O que é que você realmente faz? Vitor sorriu de canto, ansioso para descartar. Eu já disse, nada empolgante. Trabalho de escritório. É por isso que ele nunca fala mais. Não há nada a dizer. Outra voz interrompeu. Ainda assim,
ele parece saber mais sobre essas empresas do que todos nós juntos. Vamos lá, Adrian, qual é a verdadeira história? Deixei o silêncio se estender, a curiosidade deles trabalhando mais do que qualquer defesa que eu pudesse dar. Finalmente, falei, minha voz firme. Eu construí algo meu. Uma empresa. Anos de trabalho, anos de silêncio. Vitor riu, alto demais. Você? Construiu uma empresa? Não me diga que é dono de uma lojinha e está tentando enfeitar isso. Mantive o olhar. Stratvel Group. Eu sou o fundador e proprietário. A sala mergulhou em imobilidade. Sem risos, sem comentários rápidos. Apenas o peso de palavras que não esperavam. Vitor piscou, o sorriso vacilando. Isso não é possível. A voz de Margarete foi firme. Faz sentido. É por isso que ele sabia. É por isso que falou do jeito que falou. Vitor balançou a cabeça, agarrando-se a qualquer coisa. Se isso fosse verdade, teríamos ouvido falar. Você não simplesmente possui algo assim e mantém em silêncio. Você se surpreenderia com o que pode ser feito sem aplausos, respondi calmamente. Um dos outros gaguejou. Quer dizer que, todo esse tempo, enquanto a gente pensava. Sim, eu disse, sem elevar o tom. Enquanto vocês achavam que eu era invisível, eu estava construindo. Cada desprezo, cada suposição só me empurrou mais longe. Eu não precisava ser visto para ter sucesso. O silêncio se aprofundou, pesado com a realização. Ninguém ri agora. Os olhos de Helena encontraram os meus, firmes e aprovadores. Vitor tentou de novo, a voz mais fraca. Você espera que acreditemos que é o homem por trás da Stratvel? Que você dá, Adrian, quieto, esquecível é aquele sobre quem lemos nas páginas de negócios. Vocês não precisam acreditar em mim, eu disse. O trabalho fala por si. Não vim aqui para provar nada. Vim porque estava curioso para ver o que havia acontecido com as vozes que antes abafavam a minha. A sala permaneceu imóvel. O que tinha sido zombaria horas antes se transformará em silêncio atônito. Mantive a compostura. Sem vanglória, sem dureza. Apenas a verdade. Minha jornada não tinha sido sobre espetáculo, tinha sido sobre persistência. E a persistência me levará mais longe do que a arrogância jamais poderia. O silêncio durou mais do que qualquer um esperava. Foi Helena quem se moveu primeiro, aproximando-se com um sorriso discreto. Eu sabia que havia mais em você do que eles jamais reconheceram, disse baixinho. Parabéns, Adrian. Você se manteve com dignidade, mesmo quando eles não mereciam. As palavras dela cortaram o peso no ar. Assenti. Obrigado. Nunca foi sobre provar nada. Foi sobre fazer o trabalho. Atrás dela, o resto começou a se mexer, cada um à sua maneira. Alguns se remexeram desconfortáveis, evitando meus olhos. Uns poucos ofereceram sorrisos fracos, tentando apagar as risadas de antes. Um murmurou, a gente não sabia. Outro acrescentou, você devia ter dito algo antes. Não dei resposta a isso. Explicação era desnecessária. A verdade já tinha falado. Vitor ficou em silêncio por mais tempo. O homem que enchia a sala de som agora parecia menor, o sorriso desaparecido, a voz incerta. Quando finalmente falou, foi quase num sussurro. Todos esses anos, e você era o cara. Olhei para ele com calma. Sim. Ele baixou os olhos, incapaz de encontrar os meus. A arrogância que usará como armadura tinha ido embora, substituída por algo mais próximo da vergonha. Procurou uma resposta, mas nada veio. O poder que antes tirava do grupo se dissolvera. Os outros tentaram se recompor, puxando a conversa para algo mais leve, mas não funcionou. O peso da revelação permanecia, e nenhum falatório podia apagá-lo. Fiquei quieto entre eles, deixando o momento se firmar. Isso nunca foi sobre espetáculo. Eu não viera para humilhá-los, nem para me deliciar com vitória. O que importava era a verdade, e a verdade chegará sem esforço.
Por dentro, pensei nos anos que tinha levado. O longo caminho de paciência, a resiliência que cresceu de ser desprezado, o tempo certo que me permitia estar ali agora sem raiva. Vingança, se essa palavra se aplicava, não era barulhenta. Não estava na zombaria devolvida ou em palavras lançadas de volta. Estava na persistência, em deixar a realidade surgir quando a hora fosse certa. Helena tocou meu braço suavemente antes de recuar. Estou feliz que você tenha vindo hoje à noite, disse. Eu também, respondi. Quando a noite terminou, escolhi sair sem alarde. Sem discurso final, sem despedida cortante. Simplesmente fui embora, firme, contente. Não carreguei amargura, apenas satisfação tranquila. Eles tinham zombado do que pensavam ver. Eu deixei. E no fim, deixei a verdade se sustentar sozinha. Isso foi suficiente.